Boa tarde para quem está nos vendo nesta quarta-feira à tarde. Boa noite para quem vai nos ver à noite. Bom dia para quem vai nos ver no bom dia e boa madrugada para quem nos vê na madrugada. Enfim, o YouTube toda hora é hora. Bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. A greve dos petroleiros de 1995 está fazendo 30 anos. É a greve, assim, se a gente for pensar, o Brasil tem algumas greves clássicas importantíssimas. A greve de 1917, por exemplo, é uma greve histórica. A greve dos petroleiros de 1995 é, na história recente, a maior greve, a de maior longevidade, durou 32 dias. E ela tem uma característica muito marcante em algumas refinarias, aqui onde eu vivo, em Santos, né, aqui pertinho, na cidade de Cubatão, mais de 500 trabalhadores passaram 32 dias ocupando a refinaria Presidente Bernardes. E várias refinarias no período do FHC, né, que entraram em greve, os petroleiros entraram em greve, foram ocupadas pelo Exército. Imagine, a gente em pleno regime democrático, ter o Exército lidando com grevistas. Então, é uma greve que a gente precisava fazer um programa, né, nos seus 30 anos, é uma greve histórica, né, uma greve que sacudiu o Brasil, porque ela é uma greve que lida com o setor energético, que lidou, né, com um setor estratégico, um setor que mexe com a nossa soberania. E é uma greve que barrou, né, barrou a privatização da Petrobras. E para isso, a gente, 30 anos depois, quem é que a gente trouxe? A gente trouxe a grande liderança dessa greve, que articulou, que coordenou essa greve, né? Na nascente FUP. A FUP tinha um aninho quando essa greve eclodiu. O Antônio Carlos Spies era o coordenador geral da FUP. E o Normando, que já virou nossa figurinha carimbada aqui no Fórum Sindical, o Normando Rodrigues, era assessor do Spies. Olha que grande coincidência. Então, a gente trouxe de novo o Normando para rememorar com a gente, para a gente relembrar coisas desse período. Normando e Spies, venham para cá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Grande prazer tê-lo aqui. Olha, o Spins pode ficar sem jeito, mas eu faço questão. Advogado tem que ser um pouco de cara de pau, mas eu faço questão de dizer para todo mundo que é uma honra e uma alegria sempre, mas muito especiais hoje, porque está junto, ainda que virtualmente, com o Spins, ele na condição de dirigente, foi um grande prazer e uma grande experiência profissional, pela liderança íntegra, firme, decidida e com uma consciência de classe límpida, tranquila, nunca teve dúvida do seu lado na vida em nenhum momento dos desafios muito grandes que lhe foram colocados pela frente naquele movimento. Então, falo isso, até me arrepio aqui falando, mas falo isso carregado de emoção e pela admiração sincera que eu tenho pelo Spins. É recíproco, viu, Normando? Eu queria parabenizar também a Maria Fro por estar coordenando esse programa, porque é sempre bom relembrar, né? Porque o movimento sindical vai se esquecendo das coisas e geralmente o que a gente tem plantado ali atrás serve de estratégias para o futuro também, né? Eu queria dizer o seguinte, que aquela conjuntura de 94, entrando para 95, era extremamente fortalecida pelo governo. O governo estava muito forte. O Fernando Henrique tinha sido eleito em primeiro turno, elegeu a maioria dos governadores, tinha um plano real e tinha derrotado o Lula
na eleição para presidente. Então, nós estávamos com uma direita fortalecida, trazendo, inclusive, o ACM como chefe da quadrilha deles, né? E o movimento sindical meio assustado, né? Porque as primeiras reações durante o governo Fernando Henrique foram truculentas, zero de reposição para todo mundo e perseguições, né? E aí nós tínhamos um receio de sair em greve sozinhos no petróleo. Nós fomos na CUT, que também estava com problema de encontrar uma saída, né? E pedimos uma plenária. Foi feita uma plenária nacional em abril de 95, das categorias com pendência de database, né? E nessa plenária, todo mundo estava insatisfeito demais, porque já tinha tido truculência nos Correios, nos servidores públicos, todas as categorias que tinham se levantado no período foram atacados muito firmemente pelo governo Fernando Henrique. E aí, nós garantíamos que a gente faria greve lá, porque a gente já estava indignado demais da Petrobras e ainda com ameaça de privatização. E aí surgiu uma mobilização do dia 3 de maio, dessas categorias todas. A CUT não chamou como greve geral, chamou como categorias com pendência de database, e escalou lá o Zé Maria do PSTU e o Marcelo Sereno, né, da articulação, para acompanhar. E a gente saiu em greve, a gente estava muito indignado, a gente tinha a nossa resistência estava ferida, né, porque a gente já tinha feito greve no final de 94, na database. Que era setembro, né? Era setembro, né? Setembro da database, mas a gente foi levando, com greves curtas, né? E com paralisações, até a CUT chamar essa plenária em abril de 94, abril de 95, para discutir essas pendências todas, porque nós, inclusive, estávamos muito satisfeitos, a gente queria fazer, né? E queríamos saber quem é que viria junto, né? Então, dessa plenária saiu a data de 3 de maio, das categorias estavam com essas pendências de database. Então, nós saímos fortes na greve, né? Houve uma truculência inicial do governo Fernando Henrique que a gente superou, e fomos construindo a mobilização, tendo que ter atenção para o judiciário também, que além do ACM, que era o chefe da quadrilha do Fernando Henrique, um sujeito extremamente perigoso, né, tinha também o judiciário, e eles encontraram uma maneira de tentar frear a mobilização com multas, né, e aí a gente foi trocando a nossa organização assim, porque de cara eles bloquearam as contas bancárias dos petroleiros no primeiro julgamento. E nós lançamos uma estratégia que era o seguinte: reduzir a mensalidade sindical para R$1 para bloquear esse 1 centavo, e a diferença vinha para os fundos de greve. Desde a greve de 83, contra a ditadura, a gente já tinha essa experiência de que nós ficaríamos bloqueados financeiramente. Então, tínhamos que ter alternativas. Então, nós já tínhamos construído, né, nesse período, fundos de greve, com personalidade jurídica, com conta bancária separada do sindicato, tudo. Isso aconteceu, nós conseguimos nos safar dessas ameaças com essa questão. Eles vieram com demissão. Uhum. Aí, também aconteceu em 83, você foi demitido na greve de 83. Sim, né? Também. Eu tive a felicidade de ser demitido toda a greve que eu participei. Porque seria muito difícil para mim e fazer discurso de greve sendo empregado e o meu amigo ali do lado demitido. Então, aí foi excelente estar demitido junto com a turma. Então, mas rapidamente a gente freou a demissão, porque o Normando e outros companheiros da FUP montaram uma estratégia de que seria um tipo de demissão voluntária. Então, eu chegava na imprensa e falava assim, vai demitir 50? Vai ter que demitir todo mundo. Nós vamos nos autodemitir. Então, montamos um
um documento, né, que nós recebemos 15 mil cópias na FUP desse documento, que a categoria se autodemitia. E como é que ia funcionar a Petrobras sem petroleiro, né? Então, não dava. Então, eles pararam de ter essa estratégia de demissão e começaram a convocar trabalhadores do SECRA, principalmente, que produzia gás de cozinha, o GLP, para forçar que não houvesse interrupção na produção de gás de cozinha, né? Mas também não resolveu, porque os pessoal não foi trabalhar. Nós fomos realmente naquela greve muito fiéis ao que a FUP orientava, né? Muito fiéis. Então, havia a dificuldade da truculência do governo também, porque a gente dava sempre o troco, né? Para demissão coletiva, para demissão que eles começaram a fazer, a gente montou a demissão coletiva. Para truculência nas contas bancárias, montamos uma estratégia de desviar o dinheiro para os fundos de greve. E assim eles pararam um pouco de tentar a truculência, né? E foram para multa. Foram para multa, para tentar inviabilizar a categoria com imposição de multas. Eu lembro que as primeiras... Na época era 100 mil por dia, né, Spitz? 100 mil dólares, né? A equiparação do real estava com o dólar, eles usavam isso muito como um trunfo deles. Então, eu falava assim, 100 mil dólares por dia de multa. Isso aí não é uma multa corretiva, não é punitiva, é destrutiva, né? Então vai acabar com a Petrobras, vai acabar com o movimento sindical. Aí eu lembro que, primeiro que você não pode impor uma multa sem que todos os recursos tenham transitado em julgado, né, Normando? Então eu usava isso também. Eles botaram para leilão algumas sedes, né? Eu lembro que foi em Minas, eu acho. 9 dias. Com 9 dias de processo, Spitz. Eu vou te interromper só para lembrar de uma coisa curiosa, que é o companheiro nosso de Campinas, o advogado do sindicato na época, o José Antônio Cremasco, que a Petrobras entra com dissídio coletivo e 9 dias depois já tinha sindicato penhorado. E aí o Cremasco foi para os jornais dizer o seguinte: eu como a minha carteira da OAB se no Brasil inteiro você achar na história da Justiça do Trabalho um processo a favor do trabalhador que do dia da entrada até a penhora dos bens do patrão tenha ocorrido 9 dias. O Cremascão foi porreta nessa. Então, a gente também teve uma estratégia na FUP que era o seguinte: botou para leiloar os petroleiros de Paulínia, a gente ia tudo para lá. A direção da FUP ia lá para o sindicato. E fazia um auê lá. Aqui não vai leiloar nada, não vai vender, a gente vai explodir isso aqui. A gente deu um auê. Foi em Manaus também, que eles marcaram o leilão, a gente foi para Manaus. Onde eles marcavam o leilão, e tem mais, o juiz, na época, o tal de José Juricaba, ele era senil, cara. Era senil, ele foi aposentado como sei lá, tiraram lá, falaram, esse cara tá muito maluco, esse cara tá senil, vamos tirar daqui, né? E ele achava que, com a imposição de multas, a gente arredaria a pé da greve, né? Acabava fortalecendo mais o movimento, porque começou uma campanha nacional de somos todos petroleiros. Então, tanto os petroleiros se fortaleceram com isso, como outros setores do movimento social e da própria CUT começaram também a se mobilizar. Falaram, pô, os caras estão fazendo greve lá, vamos ajudar, pelo menos, né? Então, criou uma grande corrente nacional, né? Grande corrente nacional. Eu andava com segurança, entre aspas, do MST em Brasília. Durante essa... O MST ajudava para fazer comida para o pessoal da Presidente Bernardes, fazia marmita. Para o pessoal que estava acampado dentro da Presidente Bernardes. Verdade. 32 dias que eles ficaram. Ô, Spitz, deixa eu te interromper, porque eu quero que você conte essa história, porque eu acho tem uma pitada aí de grande provocação. Eu vou fazer duas interrupções, porque eu acho que a gente vai
é outra categoria de sindicalista, tá, gente? A gente vai trazer aqui a categoria desse sindicalismo da década de 70, 80, 90. A primeira delas, eu queria que, Tati, bota o vídeo do Averaldo contando quando chegou a oficial de justiça lá na Presidente Bernardo. São 40 segundos só. Bota aquele vídeo do Averaldo. A coisa, ela dizia o seguinte: para entregar a refinaria para os seus proprietários, a oficial de justiça, né? A liminar era isso. Eu falei, olha, eu só tenho que dizer que eu agradeço a juíza, até que enfim alguém entendeu o momento. A juíza está solicitando que a gente continue aqui. Aí a oficial, não, você não leu direito. Eu falei, mandou entregar para o proprietário. E quem é o proprietário? É o superintendente. Então você não leu a Constituição brasileira. A Petrobras é pública e o proprietário é o povo brasileiro. Nós somos o povo brasileiro. Então, nada melhor de entregar para o povo brasileiro que sabe operar. Então, a mulher pediu, a juíza pediu para a gente continuar aqui. Não, você entendeu errado. Eu falei, não. O que está aqui é para a gente continuar. Na verdade, é um grande figura, né? Tentavam rivalizar essa coisa da RTBC ocupada por 30 dias e com a minha liderança da FUP. Eu nunca aceitei isso, eu sou amigo do Averaldo até hoje, né? E combinei bem com ele isso. Falei, ó, eu vou usar o seguinte, que você está ocupando a refinaria para permitir a passagem do gás que vem da Bacia de Campos para Comgás aqui em São Paulo, entendeu? E continua fazendo a mobilização, não arreda pé, não. E eu ameaçava os militares também, o governo. Falava, se for para Cubatão, vai ter morte. Vocês estão querendo o cadáver no governo Fernando Henrique, vai ter morte, se for para lá. Então, acabaram não indo, que foi muito bom, né? Foi excelente a liderança do Averaldo lá na RPBC, né? Um companheirão. E depois ele veio para a FUP na minha diretoria. Né? Eu, inclusive, só para dar um parentezinho aí, a gente gosta muito, eu e ele, do Pablo Milanês, aquele cantor cubano. Toda vez que eu ia para Cuba, eu trazia um DVD para ele. Então, e ficamos juntos na direção da FUP, nessa eleição de proporcionalidade qualificada que a gente fazia, o mandato inteiro lá, a gente ia andar na praia, eu era amigo de todo mundo. Porque na FUP não tinha essa de coisa de disputa. Ou você fazia uma coisa com todo mundo, ou não fazia. Não tinha greve de refinarias, greve de plataforma, greve de terminal. Ou faz tudo ou não faz. Porque fica vulnerável se você não fizer tudo e de maneira organizada. Então, a disputa acontecia em épocas eleitorais. Disputar o sindicato, disputar a FUP. Mas na luta, não podia ter disputa. A luta era todo mundo irmão, digamos assim. E o que eu acho fantástico nesse depoimento do Averaldo é a grande consciência, e hoje, né, a gente usaria o termo a petulância, a coragem que esses sindicalistas tinham. Olha, eles estavam cercados pelo exército e ameaçados, porque entrou várias vezes a polícia militar. Tem outro depoimento que o policial segurou no braço dele e tentou levá-lo preso, e ele falou assim: larga o meu braço. Larga o meu braço, é melhor você largar meu braço, porque a coisa vai ficar feia. E o cara tentou peitar. Ele falou, moçada, vem. Tinha 500 lá dentro. Aí a galera começou a entrar pela janela do restaurante, os petroleiros. O policial, que tentou peitá-lo e levá-lo pelo braço, largou rapidinho, né? Rapidinho. Agora eu vou trazer juntar esse depoimento do Averaldo com essa foto do Spitz. Nem tinha começado a greve. Eu quero que você conte a história do Clotário, porque essa é de abril. O Clotário era... Essa é a sua parte, Averaldo. Essa é a sua parte, Averaldo. Esse é seu truco no FHC. Essa foto aí está em cima das catracas do Edise. E a gente subiu pelos elevadores e o Renault fugiu. Renault estava lá na sala dele, né? Joel Mendes Renault. Ele fugiu, foi uma das mobilizações. Então,
E agora, tá vendo? Eu já tô velho, não sei mais o que eu ia falar. Não, você vai contar do Clotário. Ah, do Clotário, é. Então, o Clotário era um negociador da Petrobras. Ele era safenado e um fumante inveterado. Ele tinha um bigode assim, amarelo, tanto nicotina tinha no bigode dele. E aí, durante a greve, que não ia para lá nem para cá, né? Porque o Fernando Henrique falava o seguinte: suspende a greve que eu negocio. Eu falava assim: não, negocia que eu suspendo a greve. Aí, suspende a greve, bota em assembleia para ver se suspende a greve. Aí, o Clotário me liga na FUP e fala assim: pô, Spies, vamos achar um jeito de acabar com essa greve. Ele estava sendo muito pressionado lá, né? Pelo ministro de Minas e Energia, que era um cara do ACM, como é que chamava o cara? Daqui a pouco eu lembro. E eu falei, tá bom, eu vou, mas vamos negociar? Vamos negociar. Era o Aureliano Chaves? Não era o Aureliano. Não. Bom, aí, qual que era a nossa ideia da FUP? O Fernando Henrique disse que não tinha negociação, né? Só tinha negociação se suspendesse a greve. Então, nós vamos caracterizar que teve uma negociação. Então, fui o Viraldão, eu peguei uma turminha lá da FUP, misturando as forças políticas todas, né? E eu liguei para o Pachalski, que era o assessor do Lula, lá, estratégico, e para a Cristiane Lucchesi, que era jornalista da Folha de São Paulo. E fomos juntos, todo mundo entrou como assessor sindical. E fomos para o 7º andar, era onde ficava o Clotário, né? E começamos a negociar. E aí, o Zica e o Zé Eduardo Dutra foram para o 24º falar com o Renault, né? E voltaram de lá dizendo o seguinte: não vai ter nada, não sei o quê. Só que nessa conversa que a gente fez no 7º andar, e eu falava assim: pô, Clotário, por que não aceita isso? E ele respondia. Clotário falava uma coisa, eu falava, a Cristiane Lucchesi foi anotando um roteirinho como se tivesse tido uma negociação. No dia seguinte, foi para a 2ª página da Folha de São Paulo. Aquela foto e a matéria. E aí, eu chego no aeroporto, liguei para a FUP lá, o Davi estava lá, eu falei: Davi, manda me buscar aqui no aeroporto, que eu já cheguei. Falei: não, fica aí que o Clotário morreu, a gente tá vendo se você vai no enterro. Falei: não vou no enterro desse filho da puta, não, vou. Morreu? Morreu, o cara morreu. Porque Raimundo Brito era o ministro. O Raimundo Brito que questionou o Clotário e ele morreu, não aguentou, porque era safenado. Entendeu? Então, foi assim que foi a morte do Clotário. Ele morreu na mesa de negociação. Aí é o Raimundo Brito, a Cristiane Lucchesi e o Antônio Carlos Spies, um assassinato conjunto. Na Folha de São Paulo, o pessoal dizia para a Cristiane que ela tinha matado o Clotário. Então, foi um momento bom, né? Porque foi um momento que sai fora do processo normal de greve, de negociação, e cria um fato, mas o fato foi criado como? Porque o Clotário me ligou. Entendeu? Eu nunca procuraria ele para negociar sem ter uma greve na minha mão, assim, sem ter uma greve forte para negociar, para fortalecer a negociação. Ele estava meio desesperado, acho que pelas pressões que estava tendo internas lá, e fruto desse fato aí, o cara foi para Beleléu. É uma loucura, né? É uma loucura. A gente fala parece cômico assim, mas não é cômico, uma pessoa morreu, mas enfim, vocês terem noção do nível, né? Do nível que chegou a coisa, gente. Não eram 40 o nível de pressão, né? Nível de pressão em cima das pessoas, tanto da empresa, né? Tanto é que o Clotário morreu, quanto da parte sindical, que éramos nós, né? Sim. Nós sofremos muito também. E a gente tinha uma CUT vacilante. A CUT tinha medo, tinha receio, sei lá, de chamar uma mobilização, ela chamar uma mobilização, né? Porque achava que ia bater no Fernando Henrique e ia voltar, né? Bom, isso podia acontecer, né? Mas você não pode se recuar antes de você tentar. Você tinha as categorias estratégicas na mão. Eu lembro bem da Fazubra, o Carlinhos da Fazubra, Carlos Maldonado, que era o presidente da Fazubra, falar para mim: Spies, vamos junto com vocês até a morte. Tá bom, nós vamos junto, mas não é até a morte, não, até ganhar a greve.
Fez greve o tempo todo, 32 dias de greve a Fazubra fez, que são os administrativos de universidades, né? Servidores públicos fizeram mobilização. Setor elétrico, né? Naquela época, o setor elétrico também. Setor elétrico. Né? E telecomunicações, né? Também. Muito bem. Normando, eu queria que você quer acrescentar alguma coisa nesse contexto político, econômico aí? E assim, eu acho que ficou claro, gente, que não era só o Spies trouxe a quantidade de tentativas de negociação que os petroleiros tiveram. Eles fizeram greve, vinham fazendo greve desde a década de 80, e sempre assim, né? Vinham do arroxo da ditadura militar, depois vem o período de redemocratização, mas com Collor, né? Vem Sarney, Collor e depois FHC e nada melhora. Não, as coisas não são. Vem a Constituição, mas você não tem para essas categorias organizadas, quando vem o projeto neoliberal, o que vem no bojo é a privatização. Vem uma tentativa de desmonte, né? Eles falavam da desestatização, do fim dos monopólios. Era esse o discurso. Eu até separei, depois a gente vai ver um pouco como é que isso aparecia na mídia. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Normando, se você ainda quer chamar a atenção de mais alguma coisa para a gente depois ver como é que foi o processo de articulação, de organização da greve. Duas coisinhas que eu acho que ilustram bem na fala do Spies, né, aquele momento, porque o governo provocou um desabastecimento do gás de cozinha, do GLP, o gás de botijão, e o tempo todo a trama era essa: se vai liberar gás, não vai liberar gás, matérias seguidas no Jornal Nacional, e a FUP não tinha controle sobre isso, né? Efetivamente, foi uma greve decisiva, forte, que cessou a produção, mas os trabalhadores não tinham controle de botar para produzir, sob controle nosso, etc. E tal. E teve uma charge até que foi bastante emblemática, ficou na parede da sala da coordenação da FUP, muito tempo depois do Spies, que era uma charge de jornal que era FHC e Spies no tabuleiro de xadrez, FHC colocando os tanques, né, movendo as peças, e Spies movendo os botijões de gás. Mas era uma irrealidade. Aí, por que eu pedi essa intervenção? Não só para lembrar da charge, mas porque houve, depois da greve, cerca de um ano depois da greve, chegou-se a um relatório do Tribunal de Contas da União demonstrando que o desabastecimento aconteceu a pedido do governo. O governo Fernando Henrique manobrou as distribuidoras de GLP para conterem o estoque e prometeu um aumento de preços para depois da greve. E isso é efetivo, o aumento veio, eles foram premiados por terem colaborado com o governo contra a greve, e isso foi apurado no relatório do Tribunal de Contas da União, que evidentemente não deu em nada. Não serviu, foi desconsiderado até nos processos judiciais contra a demissão de dirigentes, contra a multa e etc. Muito bem. Gente, não queria que a gente falasse um pouco do enfrentamento e da repressão, porque eu acho que é uma outra questão característica dessa greve, né? Primeiro, a mobilização, que vocês conseguiram uma mobilização nacional. Quais foram os setores que aderiram? O sistema Petrobras é um sistema bastante complexo, o Spies explica um pouquinho como é que a FUP foi articulando isso, entre as refinarias, plataformas, como é que vocês se organizavam, como é que mobilizou a categoria. Você contou inicialmente que a CUT, né, começou na database de maio,
com algumas categorias. Tinha os professores universitários, os eletricitários, tinha algumas categorias com database que paralisaram, mas os petroleiros foram juntos, nem era database de petroleiro, mas foram juntos. Os petroleiros continuaram, era o setor mais estratégico e, portanto, que impactava diretamente na economia e, portanto, a repressão foi muito maior, né? Porque o impacto econômico era muito maior. Então, a organização, você também já contou um pouco como é que foi a organização econômica, como foi o enfrentamento jurídico, mas eu queria ouvir um pouquinho como é que foi isso na base, como é que vocês se articulavam, né? A gente ouviu um pouquinho, assim, eu tenho um pouco a experiência interna aqui, que eu via muito do meu irmão, né? Eu cheguei a visitar aí em algum final de semana, porque os familiares ficavam lá, acampados. Aliás, essa coisa do acampamento, SPIs, dos petroleiros, virou uma tradição em Cubatão incrível. Tentaram construir um pátio de containers numa área de preservação ambiental, num terreno de um prefeito, de um ex-prefeito de Cubatão. Nem cobrava IPTU o terreno, porque era área de proteção ambiental. Aí o cara, querendo ganhar dinheiro, porque tinha uma empresa chinesa querendo comprar para virar um pátio de containers, o cara muda a lei para poder taxar e deixar de ser área de preservação. O que os petroleiros fizeram? Os petroleiros, sua família, que vários deles moram ali naquele estuário em Cubatão, no Jardim Casqueiro, Ponte Nova, eles fizeram acampamento. Meses na área, noite e dia. As famílias, os aposentados, os petroleiros, ficaram lá. Inviabilizou a venda do terreno, a transformação do terreno e tal. E mais que isso, politizou tanto o espaço que eles elegeram a prefeita. Elegeram a prefeita, que foi a professora Márcia Rosa, prefeita do PT, que governou a cidade 2 mandatos. Olha que coisa incrível. Isso tudo os petroleiros de lá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o enfrentamento, né? A greve em curso e enfrentamento, a repressão, a solidariedade das outras categorias. E aí a gente fala um pouquinho da mídia, mas aí, na hora da mídia, eu queria mostrar um vídeo. Eu vou começar com o SPIs, depois eu ouço o Normando. No petróleo, a gente não começa a greve assim, ó. Acaba a Assembleia, vai fazer greve. Não. Tem uma preparação, porque a gente não abandona as áreas. Nós temos ainda aquela coisa de que nós somos todos protetores da Petrobras, não podemos deixar explodir, né? Senão a gente vai junto também. Então, numa greve petroleira, você tem que designar um grupo que fique lá dentro, operando instrumentos, completando dutos e outras coisas lá com tal de gasóleo, que protege os equipamentos, né? E para depois você sair com segurança. Porque também nós não podemos deixar a área liberada para entrar qualquer oportunista lá e criar um problema e jogar nas costas dos grevistas. Então, para nós, a greve é um trabalho muito árduo. A gente tem que saber qual é o grupo de turno que a gente vai deixar lá dentro, trocando pessoas para não deixar chegar à exaustão, e ir trabalhando ao mesmo tempo por a direção sindical nas negociações, né? Porque, e não é fácil fazer isso, não é fácil. Esse é um treinamento que existe desde da greve de 83 na ditadura, que nós aprendemos que a gente tinha que ter essa integração, né, para fazer a coisa girar, parar com segurança e voltar com segurança. Não é só parar, tem que parar e voltar. E se você não tiver gente qualificada, né, operadores, né, instrumentistas engajados nessa questão, você explode, você vai junto. Então, é uma área extremamente perigosa e que precisa de ter precisa fazer greve, né, como nós fizemos, mas sabendo fazer a greve sem extrapolar algumas questões para não criar algum vazamento, alguma explosão, né? É uma coisa preocupante. Então, a gente faz
faz muitas reuniões no sindicato antes da greve, né? Até para escolher qual o grupo de turno que a gente vai segurar lá. Porque tem gente que não tem perfil para ficar confinado, e às vezes tem que ficar confinado lá alguns dias até conseguir parar a unidade, depois a gente tira as pessoas, né? Porque ao mesmo tempo a empresa vai enfiando os trabalhadores aliados a ela, né, engenheiros e outro tipo de função, para tentar operar as refinarias, mas não opera. Quem é petroleiro de base, quem sabe operar, quem é de fora e trazer gente de outra refinaria, não opera, não consegue, né? Porque tem o que a gente chama de gambiarras também, né? Os grevistas deixam algumas coisas montadas dentro das unidades, e só quando a gente volta que desmonta. Então é um risco muito grande tentar operar a refinaria com outro tipo de trabalhador que não seja inerente à área, ou até petroleiro mesmo de outras bases, né? A gente esperava o pessoal em aeroporto, em rodoviária, para dizer, ó, você não vai entrar lá, ele não vai deixar você entrar, porque se você entrar, você vai morrer, você corre o risco de morrer, você não está habituado nessa área aqui, não é igual, não é só ler o manualzinho lá e vai fazer a operação, né? Então, essa preocupação muito grande da gente manter o patrimônio da empresa que é nossa, o patrimônio ainda não está privatizado, né? Para minha surpresa, a BR já foi, né? Os postos de gasolina já não são mais BR, uma tal de Vibra. Eu estava falando com o Moraes outro dia, ele me contou isso, mas eu nem sabia, Moraes, o que aconteceu? Ah, aconteceu. Então, não houve muita resistência, né, nessa questão. Foi quando privatizaram a Eletrobras, né? Foi nesse processo da privatização aí da Eletrobras que foi no pacote aí no governo Bolsonaro, né, gente? Foi os ativos, vários ativos da Petrobras nesse bonde aí de privatização da Eletrobras também foi a BR, a marca BR, que é uma coisa louca, né? Porque simbolicamente você privatizar a marca BR é demais da conta. Esse é crime de lesa pátria, aí é demais. O pessoal não tem nenhuma preocupação com o que é nacional, com o que é brasileiro, com o que tem que preservar para a sociedade brasileira. Só visa lucro, né? Só visa o lucro. Então, uma hora explode esse negócio todo aí. Sim. É isso. Normando, quer dar um pitaco nisso para a gente passar depois para a mídia? Vou pegar muito rapidamente só um comentário sobre esse processo, né? Porque foi muito impactante. Eu escrevi bastante sobre, acho que não sou muito lido, e hoje em dia nem muito quisto também, viu, Speed? Mas você sabe como é que eu sou. Speed sempre apreciou eu dando mais notícias e falando a verdade. E na questão da BR Distribuidora, eu bati muito, porque foi muito pacífico. E o fato é que a Petrobras se tornou, dentre as 20 maiores empresas de petróleo no mundo, a única que não tem marca no varejo. E é um absurdo. E o contrato é um absurdo leonino. O contrato negociou o nome Petrobras para a Vibra usar por, acho que 10 anos, a custo praticamente zero. Ele não foi precificado o uso da marca para o contrato. E um monte de gente já bateu no peito. João Paulo Prats, quando assumiu a presidência, disse que era um absurdo, queria enfrentar aquilo, não enfrentou nada, acabou fazendo um aditivo com a Vibra e o contrato foi mantido. Mas é, sim, uma preocupação grande, porque empresa de petróleo ela se organiza verticalmente e a distribuição varejo, que está lá embaixo, é que custeia os altos investimentos do início do processo, que é a exploração. Verdade. É o filé mignon. Filé mignon.
Uma coisa que me chamava a atenção quando eu via principalmente os depoimentos, as assembleias, os vídeos, era o processo de formação política desses 32 dias. SPIs. Era muito incrível. Na Presidente Bernardes, eles faziam desde um dia a mulherada hastear a bandeira de sindicato dentro da refinaria, como os cultos ecumênicos, outro dia ler o Manifesto Comunista, outro dia eram coisas incríveis, porque imagina, você fazer 500 pessoas ficarem confinadas dentro de uma refinaria 32 dias, você tem que ser muito criativo na formação. Então, o processo formativo era muito interessante. Eu acho que esse é um desafio também na formação política da categoria. Porque, assim, a categoria petroleira da década de 90 era uma categoria, 80% era sindicalizada. Não vivia de imposto sindical, não precisava de imposto sindical, tinha fundo de greve, como você bem colocou, desde da década de 80, mas profundamente politizada. A gente não vê esse nível de politização, ele decaiu. A gente vê no nível de politização da classe trabalhadora decair pelo nível que a gente vê do Congresso Nacional. Pelo nível que a gente vê do Congresso Nacional de todos os partidos políticos, não é só da extrema-direita. A qualidade que a gente tem desse Congresso é a qualidade da consciência política da classe trabalhadora que a gente tem. Então, e da qualidade que a gente tem da formação política dos nossos sindicatos. Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, Pis. Como é que vocês faziam isso? Como é que se dava esses embates? Porque, assim, você criou o sindicato em São Paulo, unificado. Foi você que criou. Você fundou esse sindicato, você mandava de carro, pegou carro emprestado de Paulínia, sindicato de Paulínia, e viajava para Mauá, minha vida, hein? Usando. Eu sou. E você batia a perna, literalmente. E foi assim, sabe assim, é assim que a gente faz. Você não era um cara que você ficou trabalhando, você era dirigente sindical e você não saiu da base, né? Você não saiu do chão de fábrica. Isso tem um peso bastante grande. Como você disse no primeiro bloco, você foi demitido em todas as greves. Então, isso tem um impacto na formação política. Eu queria te ouvir um pouco. O que você acha que dá para fazer hoje? O que você acha que esses... Como é que a gente faz com a juventude que está chegando, que essa juventude que está brigando pela redução da jornada, que está esgotada, trabalhando? Porque hoje, claro, a gente mudou, né, a configuração das forças produtivas, do capital. A gente hoje não teve uma desindustrialização no Brasil, no mundo como um todo, né? A gente tem nova configuração aí do modelo produtivo, tem muito mais serviços, tal. Mas a gente tem uma classe trabalhadora profundamente explorada. E aí, assim, o que a gente tem de mote hoje? A juventude falando, não aguento mais trabalhar, existe vida além do trabalho, está falando de redução de jornada. Então, como é que a gente dialoga com essa classe trabalhadora e traz ela para cá? Traz ela para o campo da luta? Traz ela para discutir as bandeiras essenciais da classe trabalhadora, Espécie? Então, isso não é uma ação individual, né? A gente precisa ter estratégias na CUT, que existem estratégicas no campo da formação política e sindical, que tem até formador de formadores lá. Eu sei bem porque eu fiquei lá um bom tempo na CUT também.
Então, tem que reforçar o rodízio de trabalhadores na CUT participando dessas questões, né? Porque daí você, quando volta para a base, volta qualificado, volta embasado para fazer o debate além do salário, além do direito social lá do peão que vai fazer a greve, né? Agora, como no petróleo a gente tem a necessidade de discutir também como é que vai implementar a greve para não explodir tudo, a gente aproveita essa questão. Outros trabalhadores de outros setores têm que encontrar essa liga, né? De você conseguir fazer a mobilização junto com formação, né? Isso é fundamental, porque senão você acaba a greve, todo mundo pega lá seu dinheirinho que ganhou e não quer mais saber do sindicato, né? O sindicato, ele tem que ser um instrumento de transformação do peão, né? Não é só um instrumento de você ir lá de vez em quando participar de festinha, entendeu? Você tem que ter no sindicato uma estratégia de formação e que amplie para esse lado também de formar lideranças, né? E a liderança, no meu tempo, a liderança era assim, ó, a gente ia para a porta de Utinga, lá em São Caetano do Sul, e fazia uma greve, uma mobilização. Aí um sujeito falava não sei o que lá, chegava para o Jacaré, falava, Jacaré, marca o nome daquele cara ali. Aquele ali a gente convida para vir para o sindicato. Então, você, na minha época, era muito pela percepção do que cada um trazia de conteúdo, né, na fala. Era difícil o cara falar. Quando o cara conseguia falar, é porque o cara estava muito com o saco cheio de alguma coisa na base, ou então ele tinha alguma qualificação extra trabalho, né? Então, era assim. Hoje em dia não dá mais para ser assim. Você tem que ter estratégias mais de teletrabalho, de formação, sei lá. Mas eu não vivi esse período aí. Eu até admiro quem consegue tirar suco disso e transformar em mobilização. Mas eu acho que não tem saída para o sindicato, para a liderança sindical, em achar que ele é o bambambam, que ele conseguiu fazer a greve e volta. Então, ele tem que ter uma qualificação maior para conseguir influenciar e formar, né, na consciência do trabalhador que está em greve. Fazer greve não é fácil. Não é fácil você parar de trabalhar numa conjuntura que você vem desde 1500 só sendo explorado, só trabalhando. Você sem o trabalho você não é nada, né? Então, se você não conseguir fazer por dentro do trabalho essa ampliação para a formação política sindical, morreu o sindicato, morreu tudo, né? Tem que vir da base essa mudança de hábito e essa integração da base com o sindicato, no sentido de qualificar pessoas, de formar pessoas, e de ter agentes que vão substituindo, que nem eu não estou lá no meu sindicato faz tempo já, tem um monte de gente lá. Então, se não tivesse, acabava, né? Tem que renovar, né? Tem que renovar. Ô, Tati, eu vou trazer o Normando para a conversa depois do vídeo. Eu separei 5 minutinhos de um documentário da FUP. Acho que quando a greve de 95 tinha 15 anos, a FUP fez... A FUP tem vários documentários, mas esses são só trechos de cobertura midiática. Eu selecionei um trecho, queria passar, aí depois eu quero o comentário de vocês. Tati, passa para mim aquele primeiro 6 minutinhos lá. 00:40, pouco depois da troca de turno entre os funcionários que fazem a manutenção dos equipamentos, chega o Exército. 450 homens entram na refinaria de Araucária. A ocupação da refinaria foi feita pela frente e pelos fundos. Pelo menos 40 caminhões trouxeram soldados do Exército para ocupar a refinaria da Petrobras em Araucária. A Polícia Militar participa da ocupação, dando segurança na parte de fora. Pela manhã, uns poucos grevistas tentam impedir a entrada do pessoal administrativo.
os ônibus passam e o tumulto é controlado facilmente. Durante todo o dia, houve muita movimentação dentro da refinaria tomada. Caminhões corriam para garantir a volta ao trabalho e à produção. Eu conversei com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que não quis ser identificado, mas diz que acha muito difícil que o TST mude de ideia sobre a greve dos petroleiros. Ele considera o movimento abusivo e anarquista e diz que a categoria já deveria ter voltado ao trabalho aceitando as regras do jogo. Petrobras não paga salário aos grevistas. A Câmara vota emenda que quebra o monopólio das telecomunicações. A falta de gás para a produção e obriga empresas a darem férias coletivas. O Tribunal Superior do Trabalho antecipa o julgamento da greve. A Câmara aprova a queda do monopólio das telecomunicações. Pelo jeito, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai conseguir fazer tudo aquilo que o presidente Fernando Collor de Mello não conseguiu. E os ruralistas que ontem ajudaram o governo a derrubar o monopólio das telecomunicações fecharam hoje um acordo inicial com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. O tribunal vai analisar recurso dos petroleiros. Eles pedem a revisão da última sentença que considerou a greve abusiva. E segundo essa sentença, cada sindicato de petroleiro deveria estar pagando hoje uma multa de R$100 mil por dia de paralisação. Mas como houve recurso, essa multa, por enquanto, não está sendo cobrada. 21 dias de greve e confronto e até agora ninguém ganhou nada. Perdem os petroleiros, a Petrobras, o consumidor e a nação. O corte do gás para as indústrias afeta as exportações brasileiras e, mais do que isso, afeta o emprego de outros trabalhadores. A greve dos petroleiros se insurgiu contra a Justiça do Trabalho, contra o Executivo e contra o Legislativo, que está aprovando as reformas contra as quais a greve começou. Mas o maior problema não é com os três poderes, é com o maior dos poderes, o povo, que agora está encontrando tempo nas filas de gás para pensar sobre os monopólios. O Ministério de Minas e Energia informou que amanhã 10.300 petroleiros que não trabalharam durante a greve vão receber o contra-cheque zerado, sem nenhum centavo do salário. Em Brasília, os presidentes da Central Única dos Trabalhadores e da Federação dos Petroleiros disseram que 45 mil funcionários da Petrobras continuam em greve. Eles criticaram a entrada do Exército nas refinarias. Estão lá única e exclusivamente numa demonstração de força, tentando arrefecer os ânimos da categoria petroleira. Isso não vai acontecer. Esse não é o método de quem quer acabar com a greve. Você acaba com a greve com negociação. Em São Paulo, a força sindical tem outra posição. Então, o nosso apelo é para que os petroleiros voltem ao trabalho, produzam gás para a população, gasolina para a população e voltem a negociar com o governo. Nós até vamos ajudar a abrir a negociação, mas tem que ser uma negociação reivindicatória e não política com o governo. Hoje à tarde, num pronunciamento pela TV, o ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito, explicou por que o governo mandou o Exército para as refinarias. As tropas do Exército foram chamadas apenas para assegurar que o retorno dos trabalhadores ocorra sem incidentes. A volta desses petroleiros ao trabalho é uma demonstração de bom senso, responsabilidade e de respeito à lei. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo pesquisou a opinião de 1.207 metalúrgicos sobre a greve dos petroleiros e fez 3 perguntas. A greve dos petroleiros da CUT é política ou de reivindicação? 38,86% dos metalúrgicos responderam que é de reivindicação. 57,58% disseram que a greve é política. O governo deveria ser mais enérgico para pôr fim à greve dos petroleiros? 20,13% dos metalúrgicos responderam que não. 77,71% disseram que sim. Eu deixei esse trecho aí, ela cortou antes, tinha até uma coisa do Alexandre Garcia horroroso, assim, que ele terminava falando assim: finalmente o povo brasileiro vai ter tempo de pensar no fim dos monopólios, na fila do gás. Ele falou.
Né? Mas ele encerra repetindo, porque eles ficavam falando isso, né, o tempo todo. Agora, eu deixei esse trecho, porque é a coisa mais engraçada. Ele fica 1 minuto, eu contei, com esse PPT, nessa pesquisa fuleira com o Sindicato dos Metalúrgicos da Força Sindical. Vocês viram o grau das perguntas? A greve é política ou é de reivindicação? O governo tem que meter a porrada ou não tem? Isso era um nível. Isso era Jornal Nacional do período. Isso aí botaram o Medeiros, né, que é um traidor da classe trabalhadora, né, o Medeiros. Teoricamente, essa pesquisa acho que nem foi feita, só botaram os números lá, né? E por que só nos metalúrgicos da Força de São Paulo, né? Por quê? E não do ABC, né? E não do ABC. Porque no ABC a gente acha que ia ganhar. Então, a mídia, ela pode ser usada por lá de lá, por lá de cá, né? Eu procurava usar a mídia, principalmente nas entrevistas ao vivo, né? Para dar uma orientação para a base também, porque eu sabia que se eu quisesse um espaço para fazer isso, não conseguiria, né? Tinha que aproveitar, né? E tinha mídia todo dia, né? Todo dia, nos 30 e poucos dias de greve, um monte de microfone na minha cara ali, na cara de outros companheiros da FUP também para falar. Então, a gente aproveitava também para fazer um pouco daquilo que eu falei anteriormente sobre a qualificação e a formação política, né? Também você mostrar que você é uma pessoa igual à base, está fazendo uma greve e que está sofrendo as mesmas consequências e que tem que manter firme ali o pé enquanto não conquistar uma negociação séria, né? Para você discutir os seus pontos de pauta. E aproveitando quando o link era ao vivo, né? Quando eles não editavam, porque de um modo geral, hoje, o que eles fazem, e eles fizeram isso na greve de 2020, é o total silenciamento, né? Na greve de 2020, a gente não viu uma única vez o David, por exemplo, o coordenador geral da FUP, ou da FNP, enfim, nenhum petroleiro falava. A gente só ouvia o Tribunal do Trabalho criminalizando a greve, a Petrobras criminalizando a greve, mas você não via a voz dos petroleiros. Então, eles mudaram a estratégia, né? Passaram para o silenciamento. Normando, quero te ouvir sobre essa memória da cobertura da greve. Não, era muito impactante, era assim, era um discurso uníssono. Do mesmo jeito que na época a gente falava que o Plano Real, a adesão ao Plano Real era pensamento único, né? A mídia, tratando da greve dos petroleiros, era pensamento único com o judiciário, sabe? Um complementava a frase do outro, um complementava a linha de ação do outro. O jogo, por exemplo, as falas do Raimundo Brito, que era o ministro de Minas e Energia, tem um momento, quando a greve está se prorrogando, se aproximando de 29 dias, tem um momento em que ele fala em cadeia nacional que os grevistas que completarem 29 dias serão dispensados por abandono de emprego, o que, do ponto de vista jurídico, é um absurdo, né? Porque greve é greve, justa causa é justa causa, mas era a lógica que ele estava aterrorizando. E depois, mais adiante, depois do fim da greve, ele vai até nas páginas amarelas da revista Veja, dar uma entrevista, dizer que ele não acreditava naquilo que ele estava falando, mas que ele deveria falar aquilo mesmo. Ele confessa isso, é um barato. Eu guardei durante muitos anos essa edição. E esse discurso do Raimundo Brito era combinado com o Estado de São Paulo, era combinado com o professor da USP de Direito do Trabalho, Amaury Mascaro Júnior, era combinado com os ministros do TST, era tudo articulado. No TST, nós entramos com 8 ou 9 mandados de segurança, porque o processo foi eivado de vícios, cheio de absurdos, não era um processo de exceção. Tivemos uma liminar só. Agora, o curioso é que todos os mandados de segurança eram distribuídos para Almir Pazianotto,
né? Porque era ordem, também jogo combinado, saía do regimento do tribunal, que o regimento prevê que você entra no sorteio. Mandado de segurança não é um recurso, é uma ação nova. Então entra no sorteio para ver qual é o ministro relator. E aí tinha uma ordem para que todo o processo envolvendo a FUP caísse com o Pazianotto, porque ele já estava todo no esquema, todo o discurso feito. Era um grande teatro que envolvia o judiciário. E tem para falar de TST, não posso deixar de falar, mas vou jogar a bola para o Spies. Tem que falar sobre o burro na porta do TST, né, que é maravilhoso. Ele é sensacional. Então, na verdade, era uma zebra, cara, que passou por jegue, né? Isso. Quando a gente estava para ir para o segundo julgamento do TST, o Zunga, que aparece em umas gravações ali numa mesa comigo, o José Zunga, era presidente da CUT-DF, me ligou e falou: Spies, eu estou arrumando um jegue aqui para a gente fantasiar de juiz e levar lá na parte do TST. Falei, beleza, Zunga, vamos fazer isso. Então, e foi feito mesmo, ele estava togado, né, e estava escrito no jegue, assim, TST, de quem é esse jegue, né? E quando nós saímos do julgamento, a gente já se deparou ali, fizemos um auê em torno do jegue, e para caracterizar realmente a palhaçada que é o TST, né? É tudo carta marcada, como o Dormano está dizendo, todos os recursos iam para o Pazianotto, não sei o quê. Então, nós quisemos dar uma desmoralizada mesmo no TST. Saímos do TST com essa $100 mil de multa por dia, fazer mais o quê, né? E fizemos um ato na porta do TST, ridicularizando toda a questão e com o jegue ali. Spies, eu queria que a gente está chegando já no finalmente do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho dos aprendizados, né, para a organização sindical, para o movimento da classe trabalhadora e para a sociedade brasileira mesmo, da importância da Petrobras, né, para a luta pela soberania energética que essa greve trouxe, né? Então, assim, se a gente fosse pensar nesses 30 anos aí, 30 anos depois, que legado que a gente pode ter da greve de 95? Então, eu acredito que sempre você começa pela base, né? Qualquer tipo de organização, de formação. Então, tem que ter essa paciência, porque não é fácil trabalhar com um trabalhador, organizar trabalhador, e, além disso, ter que formar trabalhador. Então, se não tiver equipe constituída no sindicato para fazer isso, a CUT tem, eu sei que a CUT tem a Secretaria de Formação, né? No sindicato tem que ser um complemento da CUT, e colocar companheiros de base para fazer esses cursos também. E senão fica só a direção eleita se qualificando, né, para falar em assembleia, mas você tem que engrossar esse caldo com mais gente, né, para fazer com que mais vozes sejam ouvidas nesse campo da formação, né, porque um trabalhador formado é formado para a vida, não é formado para petroleiro, para metalúrgico, para bancário, né, ele forma para a vida. Então, principalmente se complementar essa formação com uma grevinha, né, aí ele fica bom mesmo. Então, e aí esse é o caminho, eu não vejo outro caminho. Por isso, quando eu vejo esse tal de teletrabalho, esse trabalho virtual, não vejo como isso dá liga, entendeu? Para formar, né? Para mim, ainda eu sou do tempo que tem que subir no banquinho e falar na porta da refinaria ali, né? Mas eu sei que os tempos mudaram, né? E é preciso encontrar outras alternativas, mas também que chegue no ponto da qualificação do trabalhador de base. Não adianta só o cara que está no sindicato lá, eleito, se qualificar, né? Tem que trazer mais gente, tem que ter renovação, tem que ter esse sem receio de ser substituído,
entendeu? Tem que trazer mais gente para conformar a tropa. Renovação, né? Renovação sindical importantíssima. Normando, que legado você acha que a greve trouxe? O que a gente aprende com esses 30 anos aí de greve? Eu acho que tem uma lição que está embutida na fala do Spies, e que eu coloquei no elogio a ele no início do programa, e que é muito importante, acho que é muito necessária nesse momento, seja para petroleiros, para professores, para várias categorias. É que a vida tem lado. A gente forma consciência de classe com formação, com estudo, mas, sobretudo, nos momentos de embate, né? Os petroleiros de 95 vinham de um histórico de greve de 1983, 1986, janeiro de 90 contra as demissões do Plano Collor, março de 91, setembro de 91, outubro de 94, ensaiando uma greve, né, cujo acordo vai ser descumprido por Fernando Henrique e gera a greve de 95. O embate, ele é formador, mas por quê? Porque ele demonstra na prática qual é o lado da vida que está o trabalhador e qual é o lado da vida que está o outro lado. E acho que hoje, infelizmente, a gente tem direções que precisam muito dessa lição, mas a base também, né? Trabalhador é trabalhador, gestão é gestão. Sindicato é sindicato, gestão é gestão. Trabalhador é trabalhador, do outro lado tem agente do capital. E isso é muito claro. A greve de 95 deixou isso muito... Normando, seu áudio não está funcionando, fechou. Opa. Acho que deu jeito agora. A greve de 95 deixou isso muito claro, e toda a trajetória do Spies como liderança sindical deixa isso muito claro. É um exemplo que a gente tem que chamar sempre para contar. Eu sei que Spies fica de saco cheio, como ele mesmo falou, né, de várias vezes repetir a história da greve de 95, mas ainda é atual e ainda é muito importante, comandante. Tá bom. Então não vou ficar mais com o saco cheio. Não, eu acho que a memória se a classe trabalhadora não conta a sua própria memória, quem é que vai contar? A Globo, o Boris Casoy, o Alexandre Garcia, que a gente viu aí, não, tem que ser o Antônio Carlos Spies, gente, que fez, né? Eu acho, para mim, como espectadora, né, dessa greve, a memória que eu tenho, acho que ela salvou a Petrobras da privatização. Ela, assim, foi no bojo que estava, né? O processo de privatização estava numa escalada sem limites. Então, essa greve ela foi de um enfrentamento muito, assim, como diz o Spies, morreu desgraçado, assim, era eu lá, tu lá, entendeu? Nós cá, e é isso, nós temos lado, e o nosso lado é o lado do povo brasileiro. Chega oficial de justiça e fala assim, ainda bem que essa juíza entendeu, o povo brasileiro está ocupando a refinaria é nossa, é do povo brasileiro. Então, assim, houve muita ousadia da classe trabalhadora organizada. E, às vezes, precisa dessa ousadia, né? Precisa de ousadia, precisa de criatividade, e houve tudo isso. E houve um enfrentamento, né? Veio o exército, veio a polícia, e as pessoas falam assim, foi para o tudo ou nada. Foi para o tudo ou nada, porque se deixasse, teria ido no pacote. A Petrobras teria ido no pacote. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Spies, obrigada. Obrigada aos petroleiros de 1995 por terem protegido a Petrobras da sanha privatista, né? Que a gente, assim, eu acho que esse embate a Petrobras vai sofrer ao longo da sua existência. Ela sofre, nos seus 70 e poucos anos de história, a Petrobras sofre esses ataques.
né? A gente viu isso no processo lavajatista, a gente viu isso no governo Bolsonaro, a gente vê isso agora, né? Eles se acostumaram tanto com os lucros dos acionistas, e a gente não consegue, né, fazer com que esse povo não mate a galinha de ovos de ouro, porque eles são uma sanha, né? Você fala, gente, pelo amor de Deus, vamos reinvestir. Precisa fazer um monte de coisa na Petrobras. Olha o que aconteceu, que acabou de acontecer, um incêndio gravíssimo, né? A gente viu na época do Fernando Henrique as plataformas afundando. Se não tem reinvestimento, uma empresa do porte da Petrobras, ela sucateia. Então, assim, não dá para só tirar de uma empresa tão lucrativa como é a Petrobras. Tem que reinvestir. E a gente vê que, de novo, a gente está com um congresso de ruralista, da mesma forma que o Fernando Henrique fazia para passar seus pacotes privatistas, a gente está vendo agora o Lula sitiado, né? Não consegue passar quase nada, com esse congresso medonho que o povo brasileiro elegeu. Então, os desafios são grandes, são imensos. 2026 está aí e o quadro não é bonito. Sim, não é bonito. Não é bonito. As nossas lideranças envelhecidas, né? Envelhecidas etariamente, não é só em termos da energia, em termos das estratégias, é da idade. A gente está perdendo a geração da década de 30, da década de 40, a gente está indo embora. Do Papa Francisco ao Mujica. Precisamos renovar, né? Precisamos renovar e, como diz o Spies, dar continuidade, vem aí novas gerações, dar continuidade nessa luta e fazer novas greves mais criativas ainda, né? Que mantenham aí o patrimônio do povo brasileiro. Eu queria ouvir, então, as palavras finais, o recado final do Spies, do Normando, e a gente vai terminar com um videozinho bonito da FUP, que relembra ainda essa bonita greve de 95. Spies, mande seu recado aí para o nosso público. Queria parabenizar vocês aí pela construção desse momento, né? Dizer também da minha felicidade de reencontrar o Normando aí, mesmo sendo assim, virtualmente, mas é um grande companheiro que ajudou muito lá na FUP, né, no tempo que eu estava lá. Ajuda ainda lá no NF, onde ele está, ele ajuda. E eu queria dizer que houve realmente um momento que a gente construiu, o Normando foi importante nisso também, de assim que começaram as demissões, mais enfaticamente, nós criamos uma estratégia de demissão coletiva. Entendeu? Isso é realmente dizer o seguinte, tá bom, eu me autodemito, né? Construímos um texto, que é claro que a gente nunca entregaria para a Petrobras, mas era uma estratégia nossa e freou a demissão que estava aparecendo paulatinamente no Jornal Nacional a cada dia, né? Então, tem que existir uma criatividade dentro das mobilizações que freia o patrão, que tira o patrão do chão, assim. Fala, pô, esses caras, como é que eu vou demitir quem está se autodemitindo, né? Então, esse foi um bom momento. E outro foi do bloqueio das contas bancárias. Nós reduzimos a mensalidade sindical para 1 centavo de real, para não caracterizar a fraude de execução da sentença, e transferimos todo o dinheiro para o fundo de greve. Então, tem que existir alguma coisa que a base perceba que a direção está pensando também como fazer a mobilização, em garantir reintegração se houver demissão, mas de estratégias que trucam o outro lado, entendeu? Então, gostei muito também desse programa, né? Estou à disposição para outros, se houver interesse, né? Mas eu acho que o momento, cada conjuntura tem seu momento.
esse momento desses trabalho online, de teletrabalho aí, eu não vivi, gostaria até de ter vivido, né? E eu contei o meu lado, lá do tempo que a realidade era outra, né? Não tenho base para discutir isso, mas quero parabenizar também a você, de novo, o Dormando, e dizer que eu estou à disposição para qualquer momento futuro aí de necessidade de debate aí sobre essas questões. Nós vamos juntar a nova geração dos petroleiros e o SPIS para a gente fazer um debate e fazer troca, eu acho, dessas experiências, que vai ser bem legal. Muito bem, e adoramos, SPIS, ter você aqui rememorando com a gente esse momento que foi de fato um momento muito importante da história brasileira e da história da classe trabalhadora. Dormando. Eu vou contar uma historinha, tentar ser muito breve, Fro. É um personagem chamado José Roberto Arruda, do DF, que foi do PSDB e tem o grande mérito de ter sido cassado por corrupção enquanto senador da República e enquanto governador. Foi cassado 2 vezes. O Arruda, pouco depois da greve de 95, ele era o líder do Fernando Henrique no Senado, era o líder do governo no Senado. E a gente tinha 82 dirigentes sindicais demitidos por justa causa, à frente deles SPIS, é claro, e as multas com cada sindicato devendo R$2.100.000 ao TST. A gente conseguiu passar na Câmara e no Senado, outra conjuntura, projeto de lei anistiando os dirigentes e anistiando as multas. E o Fernando Henrique vetou ambos. E o Arruda chama o SPIS para negociar. E aí, na cara dura, num café da manhã, vira para ele e fala: olha, SPIS, o governo tem aqui um projeto de uma nova lei de greve para oficializar a multa que está sendo aplicada, etc. e tal. Você costura a CUT para apoiar esse projeto de lei e o governo tira o veto das leis de anistia. E o SPIS levou 0,2 segundos para levantar da mesa e falar: senador, um abraço. Essa é a dimensão do Antônio Carlos SPIS, pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado por me proporcionar esse momento de o rever e de estar aqui com vocês. Bravo, SPIS, bravo. Muito bem. Gente querida, eu espero que vocês tenham tido a satisfação que eu tive de ter a companhia desses 2 grandes companheiros rememorando os 30 anos da greve de 1995 e que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu, quanta coisa bacana que aconteceu e como a classe trabalhadora pode ser criativa, inventiva e quanto ela é essencial para a gente transformar esse país e defender nossos direitos. E eu queria que a Tati terminasse com o vídeo, que é a continuação do documentário da FUP, com as cenas aí dos nossos bravos grevistas de 95. E até a semana que vem. Um grande abraço para vocês. Tchau! Abraço. Abraço. De pé, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. FHC conseguiu seu objetivo, que não era apenas entregar o país, mas também quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. E não mediu forças, principalmente armadas, para isso. O governo destruiu a Constituição e implantou o Estado mínimo. Acabaram as diferenças entre empresa nacional e estrangeira. Acabaram os monopólios das telecomunicações, do setor elétrico e do petróleo. O barril de petróleo é alçado ao preço internacional e o preço dos combustíveis e derivados sobe para o consumidor. Com as tarifas elétricas, a realidade não é diferente. As reservas de petróleo, com a nova legislação, são entregues ao capital e sua produção passa a ser predatória, sem qualquer projeto estratégico. A Petrobras teve reduzida a participação acionária da União.
Já os novos acionistas, agora internacionalizados, recebem vultuosas somas da divisão dos lucros obtidos à custa do povo brasileiro. Foram 32 dias de greve. Os petroleiros voltaram a trabalhar sem ver cumprido um acordo com um presidente da República. No país foram 59 petroleiros demitidos, 9 da Repar. Os sindicatos enfrentaram ainda a absurda multa imposta pelo TST. 2.100.000 reais. Os bens dos sindicatos, inclusive as sedes, foram penhoradas. O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, por unanimidade, denunciou a arbitrariedade do governo e do judiciário. Com as contas bloqueadas, instituíram associações para arrecadar as contribuições dos petroleiros. A categoria nunca abandonou os demitidos, que foram por elas sustentados. Os petroleiros continuaram se posicionando politicamente e viram finalmente, com seu apoio, um presidente representante dos trabalhadores ser eleito. O movimento sindical passa então a ser respeitado pela Petrobras. Em 2003 foi finalmente aprovada a lei que anistiou os demitidos da greve. Em 2004, com a luta dos trabalhadores, acabaram as diferenciações implementadas entre os petroleiros e foram conquistados os reflexos salariais da greve. 10 anos passaram. Os petroleiros voltam a debater sobre a regulamentação do setor petróleo para o povo brasileiro. Agora, novos ventos percorrem a América Latina. Somos latino-americanos, somos petroleiros, não desistimos nunca. A chama já consome a crosta bruta que assou terra.